Olá, irmãos de Ideal Espírito, da nossa amada Casa de Teresa de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para cumprir com a nossa obrigação de divulgadores da doutrina espírita, nesse momento tão difícil que ainda todos nós passamos, né? Hoje com um tema muito interessante, né? Um tema até polêmico, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, desculpe. Nós estamos aqui com o coração gentil, com o coração de boa vontade, para podermos desenvolver esse assunto, essas reflexões que eu trouxe aqui a respeito disso, ok? Como vocês já estão sabendo, nós iremos fazer a leitura da página e em seguida a prece e depois começaremos o nosso estudo. Ok, irmãos? Então vamos lá para a nossa atividade. Livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 32. A Mestra Divina. Estai, pois, firmes. Está em Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 14. Arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, aqui descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o Senhor a Mestra Divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Aqui, modela berços entre chagas atrozes com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali, traça programas reparadores entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Agora, reúne nos laços do mesmo sangue ferrenhos adversários que se digladiavam no ódio para que se reconciliem por intermédio de prementes obrigações, segundo os ditames da natureza. Depois constrange a carência aflitiva no lar empobrecido e doente. Quantos se desmandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limites, a fim de que retomem ao culto da verdadeira fraternidade. Hoje, refaz a inteligência transviada nas sombras pelo calvário da idiotia. Amanhã recompõe com um buril de moléstias ingratas a beleza do espírito que os nossos desregramentos no corpo transformam tantas vezes em fealdade e ruína. Aqui, corrige, adiante, esclarece, além reajusta, mais além aprimora. Incansável na marcha, cria e destrói para reconstruir ante as metas do bem eterno, usando a aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde no santuário da experiência. Semelhante gênio invariável e amigo é a dor benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal. Recordemos, no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e os desafetos, na jornada de cada dia, quando visitados pela provação que nos impõe a suor e lágrimas, asserenemos o próprio espírito e, sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade, aceitando a lição. Amado Jesus, nós que nos encontramos nesse momento, destinamos o nosso pensamento ao seu coração bondoso, misericordioso, num primeiro momento, pedindo, Senhor, permissão para falar, Senhor, de questões do Espiritismo e as questões do Evangelho e de vosso nome, Senhor, das suas lições, dos seus conhecimentos trazidos aqui à Terra, para nos libertarmos das sombras que ainda nos debatemos, Senhor. Nesse momento, pedimos apoio da Casa Espírita, que abençoe a toda a comunidade espiritual de Teresa de Jesus, todos os companheiros, todos que acompanham as atividades do centro, que frequentam o centro, que tenham o seu coração reconfortado, que se sintam abraçados pela tua força, Senhor, pela tua luz, que como tu disseste, Senhor, que alivie o nosso fardo, que alivie
o nosso sofrimento e que nos mantenha, Senhor, no norte da esperança, no norte do bem, no norte em direção a Deus, para que um dia todos nós, fazendo cumprir os grandes destinos, dos grandes desígnios de Deus, aonde nós um dia nos tornaremos espíritos completos, Senhor, espíritos evoluídos, espíritos co-criadores em plano maior, aonde iremos abordar, trabalhar em atividades ainda inimagináveis no momento por nós. Mas por hora, Senhor, pedimos por nós, pelo nosso planeta Terra, pela nossa pátria aqui do Evangelho, o nosso coração do mundo, o nosso Brasil, Senhor, que ainda que sofre, que passa por grandes dificuldades, que passa por grandes provações, que a Tua luz esteja envolvendo a todos nós, aos líderes políticos, às lideranças econômicas, aquelas pessoas que nós sabemos que na atual encarnação fazem a diferença e projetam sobre toda a comunidade. Que o Senhor possa abençoar e abraçar o coração de todos, fazendo todos lembrar as promessas que encaminharam antes da encarnação. Fica conosco, mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Então, irmãos, vamos lá. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse tema, ele vem do livro, do próprio nome, né? O livro da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Esse livro, ele foi publicado em 1938, ou seja, um ano antes do começo da Segunda Guerra Mundial, a guerra que, vamos dizer assim, que moldou grande parte do mundo hoje que nós vivemos, das coisas que nós vivemos. As consequências daquele conflito mundial levou à formatação, vamos dizer assim, do mundo em que nós vivemos. Então temos que colocar isso bem na cabeça. O livro foi publicado em 1938, um ano antes da guerra, ainda nos anos 30 do século XX. Ok? Esse livro, quando foi lançado pela Federação Espírita Brasileira, ele gerou uma polêmica já imediata. Como como nós vamos falar daqui a pouco, ele ainda é meio polêmico, né? Vamos tentar entender por que ele ainda é polêmico. Por que aconteceu? Muitas das pessoas ainda, muitos dos espíritas daquela época ainda tinham uma certa, vamos dizer assim, uma certa desconfiança a respeito de Chico Xavier, do trabalho dele, da psicografia dele, das informações que os primeiros livros dele estavam trazendo para nós. E esse livro, quando veio a público, ele trouxe uma impressão assim polêmica, né? Ele já gerou o primeiro estado de polêmica que eu coloco ali. E essa polêmica, de uma certa maneira, ela vem se dando no longo dessas décadas todas até chegar aos nossos dias. Ora ele era lembrado, ora ele era esquecido, ora ele voltava à tona e ele era esquecido, etc. E agora, mais recentemente, devido ao clima da pandemia, o clima do período de transição que está próximo, aquelas coisas todas que são todas hoje abordadas pelo, vamos dizer assim, até pelo movimento espiritualista, não só movimento espírita, esse livro volta de novo à questão e o tema também volta à questão e as polêmicas ainda continuam, entendeu? E que polêmicas são essas? Por exemplo, o livro quando chegou, muita gente, e aí meus queridos irmãos, eu vou dizer o seguinte, isso é um ponto de vista meu, é uma percepção minha, uma análise minha do que eu estou aprendendo, do que eu estou vendo a respeito do que foi publicado e o que está sendo colocado em cena aí, entendeu? Vocês têm todo o direito de discordar, né? Vivemos numa democracia, né?
de concordar ou discordar, de colocar o próprio posicionamento, o posicionamento de vocês. Eu só quero que vocês prestem um pouco atenção no que eu tenho para dizer, as reflexões que eu tenho para colocar. Então, ou seja, voltando à questão da polêmica, quando houve essa questão do embate do próprio livro, o livro ele foi assim, vamos dizer assim, teve um público que rejeitou assim, etc, porque até mesmo não conhecia direito o Chico, tinha desconfiança, tudo mais. E um outro público, aceitou de uma forma que eu posso dizer hoje, meio precipitada, meio assim, muito otimista, sem fazer uma profunda análise. Então aquelas pessoas, e no longo do tempo até hoje eu não digo tanto porque já se passou muito tempo e certas coisas da história brasileira levaram a certas pessoas a fazer pelo menos fazer pontos de ponderação, de parar para pensar. Mas o fato é que quando ele foi lá publicado, nos anos 30, a sua consequência toda nos anos 40 e 50, ele gerou uma certa expectativa do Brasil. Muita gente pensou que o Brasil seria um país imunizado no mundo, um país que não sofreria nenhum problema, que tudo seriam flores, que o bem iria graçar plenamente, que o mal não iria existir, e etc. E outros acharam até que nós iríamos substituir as potências, que nós viraríamos uma potência mundial, a moda do que nós conhecemos na história, né? Uma potência econômica, uma potência tecnológica, até uma potência militar, talvez, e que nós seríamos os grandes protagonistas das nações nesse ínterim, né? Então houve isso foi muito encaixado com o sentimento do nacionalismo também que existia bastante nas pessoas daquela época, né? Dos anos 30, vamos lembrar que estávamos ainda do Estado Novo, de Getúlio Vargas, veio o processo todo da redemocratização, aí passamos a década de 40 na questão da guerra, né? da Segunda Guerra Mundial. O Brasil naquele posicionamento de fica de um lado, não fica de outro, acabou optando pelo lado dos aliados, ou seja, do lado dos americanos. Já acabou a guerra, ficamos do lado dos vencedores e o Getúlio Vargas teve que sair do poder e o Brasil se redemocratizar, né? Começar a democracia, e passamos assim praticamente vivemos a década de 50 e um pedacinho inicial da década de 60 com a nossa democracia ainda imatura, com todos os problemas delas, etc. Mas era um período de um nacionalismo muito exacerbado, muito forte, que tinha, muito diferente dos dias de hoje, né? Hoje, a gente, sinceramente, eu não percebo um grau de nacionalismo nas pessoas comuns, tá? Eu estou falando, até nos políticos, etc., porque os políticos são o reflexo da própria sociedade. Esse nacionalismo que a gente viu muito nos anos 30, 40 e 50, basicamente. E aí, nesse encaixe do nacionalismo com aquilo que foi publicado no livro, gerou essa expectativa que o Brasil seria a nação potência, a nação protagonista de tudo, etc, 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 entendeu? O tempo foi passando e aí muitas das coisas que eles imaginaram, as coisas que eles achavam que iria acontecer, desse Brasil potência, etc, não foi se confirmando. Né? O Brasil não deu esse salto que se esperava. O Brasil, né, nós sabemos todo que patinou e vem patinando no seu desenvolvimento, avança em alguns pontos, em outros pontos ele continua ainda no seu atraso. E aí uma turma, vamos dizer assim, um grupo de espíritas passou a ser o que a gente vê muito hoje, bastante crítico e descrente da própria obra. Não acredita que o Brasil seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E faz críticas muito duras até a respeito desse livro,
a respeito do autor espiritual, tudo que está, as informações, no sentido de gerar um prognóstico, né? Uma profecia, coisa parecida, do que o Brasil seria, o que estaria sendo implantado, etc. Por quê? Porque essas pessoas também tiveram uma visão muito imediatista, achavam que a coisa iria acontecer logo. Então eles partiram agora para o lado de negar, ou seja, não tem isso, não existe isso. Outros ainda, né, desculpe meus irmãos se alguém pensa dessa maneira, outros ainda mantêm um pensamento meio fantasioso, sabe? Como é que eu posso falar? Assim, muito um otimismo fora da realidade, ou seja, a realidade mostra uma coisa e a pessoa afirma uma outra. Então ficam falando assim a respeito de coisas do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que de fato não está acontecendo. E aí a pergunta que eu coloco para você é o seguinte: o que aconteceu? Humberto de Campos errou? O Chico errou? Nós erramos? O que está acontecendo? Então, o que eu vou falar aqui é resultado da minha análise já de muitos anos, que eu venho pensando, estudando, até mesmo porque eu sou um profissional da área das ciências sociais, de história, então isso é sempre matéria recorrente dentro das nossas práticas. E eu vou dizer para vocês assim a minha conclusão, assim, o que eu acho, o que eu aprendi, o que eu percebo que está por trás de tudo isso, ok? Dando continuidade, só um minutinho aqui. O livro O Brasil, Coração do Padre Evangelho é um livro que o Humberto de Campos ele faz um brevíssimo roteiro histórico dos primórdios, histórico do Brasil, até mais ou menos o advento da República, ou seja, desde a descoberta até a República. E aí ele fala das relações espirituais, até na escolha do Brasil, etc., dos povos que iriam se fixar aqui para dar continuidade àquilo que foi elaborado. Então ele passa por todo o livro falando de vários pontos que a própria história oficial seleciona como os mais importantes, e ele vai comentando, fazendo um comentário daqueles processos todos ali. Até que no início do próprio livro ele crava em duas partes, né, que o Brasil seria o coração do mundo, e a outra parte, ele disse que o Brasil seria a pátria do Evangelho. Então eu tirei alguns pedaços aqui do livro para a gente pensar do que está acontecendo, o que está se pensando. Então a primeira parte é o seguinte: venho vos falar do trabalho em que agora colaborais. Quem está falando isso é o Emmanuel no prefácio do livro. É ele que está falando isso. Com o nosso amigo desencarnado, no sentido de esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho e a que tantas vezes nos referimos em nossos diversos comunicados. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Humberto de Campos está fazendo um relato a partir do mundo espiritual sobre os primórdios do Brasil, a formação do Brasil. É isso que o Emmanuel está começando a falar. Aí ele continua. Dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Ou seja, o que Humberto de Campos está falando no livro ali, ele não inventou. E nem ele chegou aqui e olhou para a terra, é isso. Não, ele foi dados retirado do mundo espiritual, no qual aqui o Emmanuel ele coloca como tradições. Nós devemos entender essas tradições como as pesquisas, como os registros que tem lá do mundo espiritual a respeito do nosso povo, a respeito do nosso país, a respeito da nossa formação aqui. Aí ele fala, onde falange desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Aí ele fala, né, da comunidade de espíritos mais avançados que se reúne constantemente na elaboração dos trabalhos junto à nossa humanidade, inclusive da própria encarnação de vários deles, para que eles venham aqui nos ajudar.
como está bem abordado, diga-se passagem, no livro dos Espíritos fala sobre isso, tá? Então, continuando. Aí o Emmanuel vai falar mais à frente e diz assim: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé, raciocinada a ser o maior celeiro de claridade espirituais do orbe inteiro. Então, Emmanuel, no prefácio do livro, ele já deixa para nós que o Brasil não seria essa potência de qual muitos de nós espíritas do passado, imaginativamente, achou que nós seríamos, né? Uma potência econômica, potência tecnológica, potência militar, sei lá, e outras coisas mais. Ele fala que o Brasil estaria destinado a suprir materialmente os povos, né? Ou seja, nós somos hoje um dos maiores produtores de matéria-prima e de alimentos do mundo, né? Até hoje, no momento, a situação da crise que nós vivemos é o que segura as nossas contas, vamos dizer assim. É o agronegócio, as nossas exportações dos chamados commodities, né? Da soja, da carne e de outras coisas mais. Então o Brasil é um grande exportador, nós somos um grande celeiro, ainda temos fronteiras agrícolas a ser exploradas e temos ainda as áreas a serem recuperadas, degradadas, que ainda podem ser recuperadas e tornadas ainda grandes regiões de produção de alimentos e matéria-primas. E isso, de fato, já está acontecendo, já está sendo concretizado o que foi falado lá nos anos 30, ok? Isso não tem dúvida, isso é fato. E contra fato não há argumento, né? Nós somos hoje a potência agrícola nesse sentido. Nós suprimos vários países com os alimentos que nós produzimos. O que vai acontecer para o futuro mais, né? Cabe no momento só a nossa imaginação, mas acreditamos que o Brasil irá ainda cumprir um maior papel nesse sentido. E aí, Emmanuel, na mesma parte, ele vai trazer uma coisa muito importante, que para mim é o que define a questão do livro. Ele define a questão do livro nessa leitura que eu vou refazer aqui. Ele diz assim: mas também facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada. Ou seja, nós seremos uma nação religiosa, predominantemente religiosa. E nós somos uma nação religiosa. Podemos discutir até o teor, o grau da nossa religiosidade, das nossas práticas religiosas, mas somos um povo extremamente religioso, tá? Seja qual for o segmento, juntando todo mundo, nós somos um povo extremamente religioso. E aí ele diz que nós vamos ser uma nação em que a nossa crença da fé raciocinada. A fé raciocinada, sabemos que é o Espiritismo, né? O Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada. E o Espiritismo, o Brasil, desculpe, é a nação mais espírita do mundo. Não existe no mundo um país que tenha tanto espíritas, que tem tanto trabalho espírita, tanta publicação, tanta atividade em volta das questões espíritas, como acontece no mundo. Não existe nenhum outro país, hein, gente, por enquanto. Então, isso está se confirmando cada vez mais. Somos uma nação religiosa, sim, e de grande peso, e somos a nação que abraçou o Espiritismo. Somos o país mais espírita do mundo, vamos dizer assim, ou até talvez, um dos países mais espiritualizados nesse sentido do mundo, no sentido de acreditar no mundo espiritual, nas relações com os espíritos, aquela coisa toda, tá? Não é espiritualizado no sentido da elevação moral e etc, não, mas no sentido de acreditar, de crença, tá? De sensibilidade para essas coisas. E aí ele diz: o Brasil vai ser o maior celeiro de claridade espirituais do orbe inteiro. Maior celeiro
de claridades espirituais do orbe inteiro, ou seja, todas as atividades espirituais que vão aqui, elas serão como celeiros, ou seja, vão formar, né? E serão essas oficinas, serão essas escolas, serão essas atividades em que, aí eu digo para você, nós, depois de uma passagem aqui no Brasil, nas encarnações no Brasil, eu posso dizer para vocês, podem até discordar, mas eu já li outras fontes sobre isso, nós um dia iremos retornar a outros cantos do mundo onde nós viemos. Dizem até muito que nós iremos retornar para a Europa e recuperar a espiritualidade da Europa, né? Vamos dizer assim, a religiosidade da Europa. A gente sabe que a Europa hoje está muito racional, muito materialista, né? Muito pragmática, e a Europa será recuperada, porque tem que ser recuperada, né? Porque não dá para entrar para o mundo de regeneração sendo um pleno materialista. Não dá, não combina, não encaixa. Então, o que vai acontecer na Europa? Vai existir uma encarnação de muitos espíritos, que com outra formação, com outra característica, com conhecimento e com elevação, que vão melhorar todo aquele quadro da Europa. Eu estou só citando aqui a questão da Europa, mas acredito que isso vai acontecer no mundo inteiro, tá? Então, nós aqui, depois dessa experiência de Brasil e de espírita, fatalmente, irmãos, nós iremos um dia reencarnar de novo na Europa, da onde grande parte de nós viemos. E nós vamos lá, vamos dizer assim, vamos fazer reflorescer a árvore do Espiritismo e do Evangelho naquelas praias, naquelas terras tão sofridas, né? tão cansadas da Europa. Será o nosso trabalho de regeneração planetária junto às terras da Europa, como outros irão ocupar outros cantos do mundo aí. Então, é nisso que ele está falando. É uma questão de espiritual. Então, continuando, meus irmãos, agora eu vou colocar um trecho, não é mais do Emmanuel, é do próprio Humberto de Campos no livro. Ele fala o seguinte: nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com cimento das verdades puras. Porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais da origem de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente, porque ele está falando isso de 1938, tá? Nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução. Que legal, né? Ele fala que o Brasil vai ter o grande momento. O Brasil terá o seu grande momento. Terá, ele está dizendo que é futuro. Então, qual a conclusão que nós tiramos aqui? Primeiro, ele faz um comparativo do período da Grécia, da Roma, né, como fixador das bases daquilo que nós compreendemos como civilização, etc. Nós temos que entender que é o seguinte: tudo que acontece, não só no mundo, mas no universo, e aí a gente vai falar aqui da Terra, ele vem através de um planejamento. Tudo é planejado. Nada acontece por acaso, nada acontece de improviso, nada disso. Tudo é planejado, com grande antecedência. Todas as encarnações, todas as descobertas, todas as atividades, tudo que se passa conosco aqui na Terra, como a humanidade encarnada, ela é também planejada. Toda a sequência é planejada. É um programa que é feito, tá? Como uma construção. Né? Uma boa construção, ela é feito todo um planejamento, é feito a arquitetura, faz teste de solo, de material, vê o vento, vê a luz, vê a chuva, verifica-se diversos elementos. A mesma coisa se dá com os processos aqui do Brasil. Eu vou citar aqui só mais a questão do Brasil, tá? Aqui no Brasil tudo foi visto. E o livro do Brasil, Coração do Mundo para o Evangelho, como ele fala aqui, nós vamos verificar a argamassa das tradições da fraternidade no cimento das verdades puras. Ele fala do sacrifício, e a gente vê, tudo foi dolorido, tudo foi assim, foi difícil, né? As questões para a formação do Brasil
foi difícil. Aí ele diz, ele encerra nessa questão aqui, que o Brasil terá o seu grande momento, ou seja, vai acontecer. Não passou a acontecer quando o livro foi publicado. Quando o livro surgiu, não é que imediatamente iria acontecer. Quando a gente verifica as questões de evolução, a gente percebe que a evolução tem o seu passo, ele tem o seu movimento. E o seu movimento não é de acordo com a nossa vontade e com o nosso desejo imediato. É dentro do planejamento espiritual, dentro do planejamento de Jesus, dentro do planejamento de Deus. Ou seja, como se diz sabiamente, é o tempo de Deus. Então, no tempo de Deus, essas coisas irão se confirmar. O Brasil vai se tornar a pátria do Evangelho, porque existe um projeto para isso. Aí você fala, mas Alexandre, olha o que está acontecendo no Brasil há tantos anos, etc. Olha o que está acontecendo no momento. Tem isso, tem aquilo, tem tantas infelicidades. Como é que pode ser pátria do Evangelho? Aí eu diria para vocês, vamos pegar a palavrinha do próprio Humberto de Campos. Terá, ainda não é. Vamos dizer assim, no meu entender, ainda não é. Então o que está acontecendo no momento? Eu posso dizer que nós estamos hoje passando um processo de terraplanagem, ou seja, está se preparando o terreno, né? Toda a argamassa, todo o material que está sendo mexido, né, com esse projeto, está sendo preparado. E essa preparação é pela dificuldade, é pela dor, é pelo sofrimento, é pelos problemas mesmo do quais nós estamos vivendo. E eu vou até citar mais à frente porque que eu cheguei a essa conclusão. Então, nossos espíritos, não só falando materialmente, né? Até materialmente o Brasil está passando por seus ciclos de transformação, de problema, de crise, etc. Mas eu digo assim, dentro do interior de cada um de nós, aqui vivendo no Brasil, né, estando aqui no Brasil, todos nós está sendo trabalhado, né, na dificuldade, no sofrimento que tem, e nas oportunidades, ou nas oportunidades perdidas, e etc, etc. Tudo está sendo testado, tudo está sendo preparado por dentro da gente. É óbvio que a tradição religiosa, espírita, vão até dizer, ela diz que nem todo mundo vai ficar. Nem todo mundo vai ser eleito, né? Nem todo mundo vai ser escolhido, porque vão insistir ainda em não se renovar. Mas aqueles que já estão sendo tocados para renovação, esses sim irão brilhar um novo tempo. Então, no meu entendimento, o Brasil está sendo preparado nessas décadas todas. Não pode ser em 1 ano, ou 2 anos, ou em 10 anos. São décadas, está sendo preparado. Esse terreno todo, com todos esses espíritos diferentes que estão sendo reencarnados. Há uma quantidade muito grande de espíritos novos encarnados no Brasil, novos assim, que nunca tiveram no Brasil, nunca foram brasileiros, estão sendo brasileiros pela primeira vez. A gente nota isso só pelo jeito, pela saudade que eles têm da Europa, dos Estados Unidos, de outros lugares que de repente vieram de lá, entendeu? Então o Brasil está sendo preparado. Eu concordo, né? Assim, digo humildemente, concordar que eu identifico que o Brasil é coração do mundo para o Evangelho. Isso ele já é. Por quê? Por que é coração do mundo? Porque é uma nação que recebe todos os povos, recebeu todos os povos, né? Aqui ele fala, o Humberto de Campos ele fala da base, né? No livro ele fala que o Brasil teve a sua base em 3 raças tristes. Está lá no livro. Se alguém quiser, está duvidando, vai só ler no livro lá. Ele fala as 3 raças tristes que foram escolhidas para a formação do Brasil, que é a raça, os portugueses como europeus, assim, na sua maioria, né? Os africanos, nós sabemos que vieram como cativos aqui, como seres humanos escravizados, os próprios nativos que estavam aqui, que também foram escravizados e foram assimilados, foram misturados assim. Ele fala que são esses 3 povos tristes foi a marca da formação do Brasil, ou seja, foi pela dor, entendeu? É pelo sofrimento, pela depuração, que a Joana de Anjos gosta muito de dizer, né? Com esses processos de depuração
que esses povos foram escolhidos para dar o tom da argamassa da formação da nossa nação. Ainda estamos nesse processo. É claro que hoje nós temos agregado diversos outros segmentos em porções menores, mas estão junto com a gente, mas a grande maioria também, cada um trouxe o seu cadinho de sofrimento, de lutas internas, de problemas, oriundo do país, da parte do mundo em que veio. Então, só um coração generoso, só um coração de mãe, só um coração bondoso para receber esses povos com uma relativa paz, uma relativa tranquilidade. Não, a gente não vê no Brasil os seríssimos problemas de rejeição, de xenofobia, né? Que foi marcado por outras nações e que até hoje elas praticam. O Brasil não tem esse grau elevadíssimo. Claro que existe em certas proporções menores e certas localidades, mas ele não é uma coisa predominante, uma coisa de que o cara não tem jeito, ele tem que ir embora de volta, ele tem que sair de volta, como acontece na Europa, por exemplo, né? Você é só lembrar dos sírios que estão chegando lá, altamente rejeitados pelos europeus. Os europeus chegam a fazer barreiras, né, para que eles não cheguem no seu país, no seu território. No Brasil, olhando na história, a gente não vê esse grau todo. Então, só um coração de mundo. E o Brasil tem sido um país que espiritualmente tem recebido bem todos os espíritos que, como diz as narrativas espirituais, não encontram condições melhores para reencarnar lá. Eles vêm reencarnar, vêm tendo as suas oportunidades aqui no Brasil. E isso, para mim, configura a realidade de coração do mundo, ok? Então, tem uma outra passagem que o Humberto Campos fala, se outros povos testaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito. Então, olha só, olha o que eu estou dizendo aí, repetindo para vocês, tá? Repetindo porque eu aprendi isso deles. Era só uma questão de analisar bem a obra. Ele está dizendo que o Brasil não será potência, como se imaginou. Não será o protagonista do mundo no que tange materialmente, de forma tecnológica ou outras coisas. Ele fala que o Brasil terá a sua expressão, entendeu? Imortal na vida do espírito. Ou seja, é o lado da espiritualização que está se falando, que nós seremos pátria do Evangelho. Espiritualização. Não, nem sequer na liderança religiosa, será que todo mundo vai obedecer o Brasil? Não, isso não vai acontecer. Aqui nós seremos um campo onde as expressões do Espírito, como ele fala, será melhor representada. Então, os Espíritos terão uma experiência ímpar aqui no Brasil na formação espiritual. É isso que eu consigo entender, eu consigo compreender. Representando a fonte no pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos da atividade humana com uma nova luz. É uma outra coisa que eu tenho que dizer para vocês. O Brasil é um país de dimensões continentais, gigantesco, diferentes nas suas regiões, são diferentes, né? Nós aqui do Sudeste somos diferentes do Nortista, o Nortista é diferente do Sulista, etc. Mas nós não nos dividimos, nós não fomos fragmentados como a América Espanhola foi. Por que isso? Porque houve um projeto espiritual ao comando de Jesus Cristo, determinado por Jesus Cristo, que a nossa nação seria unificada, não seria fragmentada. E tudo foi feito para isso, inclusive a base das encarnações da maioria dos espíritos, para que mantivesse esse projeto. Então não houve aqui, não há nenhum movimento de grande ameaça ou de grande importância que possa
levar alguma parte do Brasil à separação. Alguém vai dizer, mas o Sul já aqui, Santa Catarina já aqui, já eram grupos que foram dissolvidos aí no tempo, porque as determinações de Jesus Cristo, elas são muito maiores e elas vão se concretizar. Se está o projeto tá nas mãos de Jesus, é porque que vai se cumprir com toda certeza, ok? E o que eles falam do projeto do Brasil, né, da Pátria do Evangelho, desculpa, que vai ser uma árdua planificação. Aí ele fala aqui, só o legítimo ideal cristão reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo. Então, olha só, ele está dizendo, ó, o reino de Deus ainda não é deste mundo. Então a gente não pode esperar o Brasil daquela fantasia que nós tivemos lá na década de 40 e 50. Aquilo não existe, não encaixa no mundo de provas e expiações e não encaixa com o reino ainda não é deste mundo, como ele coloca aqui. Poderá, com a sua esperança e o seu exemplo, espiritualizar o ser humano, espalhando com os seus labores e sacrifício, ou seja, trabalho e sacrifício, as sementes produtivas na construção da sociedade do porvir. É isso, gente. Aqui é a terra da relação, vamos dizer assim. Aqui é a terra do trabalho, é a terra do sacrifício, para nos espiritualizar. Então, esse projeto está sendo feito, está sendo trabalhado para que mais e mais nos tornemos aquilo que Jesus determinou. Jesus Cristo determinou que o Brasil seja a pátria do Evangelho. E como diz as narrativas espirituais, nada irá tirar o Brasil desse destino, desse projeto. Né? Tudo será feito para que isso se concretize. Da mesma forma, como o Emmanuel falou lá atrás, né, acho que foi o Emmanuel, que Grécia e Roma tiveram papel na formação da civilização ocidental. Tudo foi feito para aquilo acontecer. E vamos lembrar até do projeto de Jesus Cristo, para encarnar na Terra, para cumprir a sua missão de Messias aqui junto a nós. Tudo foi feito, planejado para que acontecesse. Nada dos homens impediu que isso fosse feito. Então eu afirmo para vocês, nada que nós, homens, puramente homens comuns aqui, espíritos aqui no processo das dores, das lutas, das provas, das nossas imperfeições, irá impedir esse projeto que Jesus determinou de pátria do Evangelho. E o que eu tenho para dizer para vocês, que ainda está sendo planificado esse terreno. Esse terreno está sendo trabalhado. E a missão do Brasil é uma missão de espiritualizar, não uma missão de tornar uma potência econômica ou tecnológica ou coisa parecida, tá? E aí eu peguei um pedacinho do Livro dos Espíritos, só para fechar aqui, que é a pergunta 728, diz assim, é da lei da natureza a destruição? Por que eu estou falando da lei da destruição? Porque está acontecendo no Brasil hoje, e já de décadas já, né? Hoje é apenas mais uma década. A gente está vendo tanto problema que a gente identifica como destruição. Aí ele diz assim, os Espíritos dizem assim, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Tá entendendo? Que eu falei que está sendo planificado. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo uma série de destruição aqui. Mas essa destruição tem um sentido. É para fazer renascer e se regenerar. Porque a destruição não passa de uma transformação. O que ele diz? Não existe destruição definitiva. A destruição é uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. É isso que está acontecendo aqui. Nós estamos passando por uma transformação para a nossa melhoria. O terreno está sendo revolvido, os escombros estão sendo... O prédio velho está sendo derrubado, as coisas estão sendo... para uma nova construção. E o que está sendo derrubado será a base, será o piso, né? O pessoal fala, a argamassa será o sustento do novo que irá ser construído em cima, né? Simbolicamente falando, aí, a gente pegando a questão da construção civil.
tá? Então, meus irmãozinhos, fazendo uma reflexão, um pensamento, espero ter contribuído com isso. Volto aqui com a frase importante colocada no livro, que é: o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Então o Brasil irá ocupar o papel que o plano espiritual superior ao comando de Jesus Cristo determinou, como a pátria do Evangelho e o coração do mundo. E o coração do mundo, eu digo para vocês que nós já somos há muito tempo. E a pátria do Evangelho, nós estamos em formação, está tudo sendo trabalhado para isso acontecer. E vai ser concretizado, porque é plano de Jesus Cristo e plano de Deus que isso se faça. Eu espero que eu tenha colaborado para essa reflexão. Ninguém é obrigado a concordar comigo, né? Só um debate entre corações e amigos. Todo mundo tem o direito de discordar, de concordar e de se posicionar, se colocar aquilo que realmente pensa, ok? Eu estou muito feliz por essa oportunidade, agradeço mais uma vez a nossa casa do Grupo Teresa de Jesus, Grupo Espírita Teresa de Jesus, e agora, como manda todo o procedimento, né, eu vou fazer a prece de encerramento e que todos tenham ótimos dias de pensamento, de reflexão e de espiritualização, já que a questão é se espiritualizar, né? Então vamos lá, irmãos. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela sua ajuda, pela sua companhia, pelo seu envolvimento, mais uma vez, por toda a comunidade espiritual de Teresa de Jesus que esteve com a gente, que os nossos amigos que assistiram possam ter também o seu coração reconfortado, que possa se sentir abraçado espiritual e com a sua luz, que possa, Senhor, nos fortalecer o nosso ânimo, que possa dar mais sentido à nossa vida e que possa fortalecer a nossa fé para que a gente não desista do bem, que a gente nunca desista do bem, por mais que esteja difícil ao nosso entorno e muitas vezes dentro de nós, no nosso desafio de viver, mas que o Senhor possa sempre lembrar os nossos compromissos, a nossa marcha. E como o Senhor disse, que a gente tem que carregar a cruz e que esse caminho não seria fácil. O Senhor nunca disse que seria fácil o nosso caminho evolutivo, o nosso caminho das experiências humanas, o nosso caminho da libertação espiritual e da nossa própria ascensão espiritual, né? E é dentro desse sacrifício que cada um faz, dentro do seu coração, lutando contra as suas más tendências, as suas próprias sombras, que eu te peço mais uma vez, Jesus amigo, nos ajude, nos fortaleça, para que possamos, em primeiríssimo lugar, vencer a nós mesmos. Obrigado, Senhor, que assim seja.